Você já ouviu falar no Santo Sudário? Certamente sim. Principalmente nos últimos anos. Quer dizer, o pano de linho que supostamente teria sido usado para envolver o corpo de Cristo após sua crucificação é alvo de polêmicas há algum tempo e intriga pessoas no mundo todo. Hoje, ele está exposto na Catedral de São João Batista, em Turim, e sua história foi trazida aqui para o Todo Seu. Eu vou receber um pesquisador que se envolveu bastante nessa causa e está aqui para nos contar um bocado sobre ela. Boa noite, Manuel Inácio Hollenberg. Obrigado por ter vindo. Tão fascinante essa história. Obrigado. Acho maravilhoso isso. Fique à vontade. Muito obrigado. Imagine estar em casa, o que na verdade está mesmo. Obrigado. Manuel, existe muita polêmica, né, em cima desse assunto aí. Eu vejo, existem programas e programas, principalmente em canais fechados, sobre a história do Santo Sudário. Afinal de contas, para a gente começar a conversa, para quem está nos assistindo agora, saiba o que é o Santo Sudário. Em primeiro lugar, eu devo dizer que o Santo Sudário é uma expressão não correta, porque sudário vem da palavra latina sudário, que significa lenço para enxugar suor. Na realidade, é um lençol mortuário. Antigamente, um pedaço de pano era um lenço. Nós estamos acostumados com lenço esse bonitinho que a gente guarda, né? Mas não, antigamente um pedaço de pano era um lenço. E um pedaço de pano grande, um lençol. Então, na realidade, esse é um lençol mortuário ou uma mortalha. Aliás, esse é o nome que se dá, por exemplo, nos Estados Unidos, Holy Shroud, na Itália, Santa Síndone, em espanhol, Sábana Santa. Aliás, o nome mais correto deveria ser Santo Linho, porque é um linho especial, né? Mas, de acordo com a lei de usos e costumes, nós vamos continuar chamando Santo Sudário, sem problema nenhum. Claro, quem somos nós para mexer numa tradição e afim, e isso também é uma questão semântica, né? Tanto faz como tanto fez, né? O importante é que a gente fale, eu não sei, na sua opinião, por que se criou essa aura, essa coisa quase mitológica em relação desse artefato de linho? Na realidade, hoje em dia, evidentemente, existe uma parte que está relacionada à fé, isso não se pode discutir. Mas do ponto de vista científico, isso é uma aula de medicina legal. Olha que interessante. Porque isso aqui é uma aula de uma morte violenta por crucificação de tipo romano. A crucificação de tipo romano tinha uma característica diferente das outras crucificações, porque os romanos aperfeiçoaram a forma de humilhar mais ainda as pessoas. Então, na Pérsia, na Fenícia, eles amarravam o condenado. Já os romanos aperfeiçoaram, eles pregavam o indivíduo, né? Então não foi só com Jesus de Nazaré. Não. Eles pregavam mesmo. Pregavam. Porque há essa discussão. Não, amarravam todos, mas ele foi pregado. Não. Todos eram pregados. Inclusive, naquela revolta do ano 70, quando Tito entrou em Jerusalém e destruiu, eles crucificavam centenas por dia. Porque, tanto que aquela região de Jerusalém tinha uma floresta muito grande, né? Lembra-se da expressão Leão de Judá? Acabaram com tudo. Primeiro porque era uma máquina de guerra que se usava a madeira. E depois prendiam os judeus que saíam de Jerusalém, porque em Jerusalém um rei antigo fez um sistema tal que eles não iam morrer de sede. Eles tinham um sistema de captação de água perfeito, que até na Bíblia a gente vê lá a Virgem ia na fonte de Siloé, né? Sim, então iam lá, eles tinham água, o problema era a comida. Tanto que tem uma passagem até com Flávio Josefo, que era um general judeu que foi preso pelos romanos, que ele pede aos judeus que se entreguem, porque senão eles vão destruir tudo aquilo, como aconteceu. Então, chegou uma hora que não tinha mais o que comer, então os judeus fugiam, eram presos e crucificados imediatamente, sem julgamento, sem nada. O Tito, que era nessa época o general romano, porque o pai dele, Vespasiano, já tinha saído para ser o novo César. Né? Ele então deu ordens, né, peremptórias, mata todo mundo, não tem mais comiseração.
Agora, a gente pode dizer que a busca pelo rosto de Jesus Cristo aumentou as expectativas sobre essa relíquia? Com certeza. O que interessa, quando a gente fala... Você já ouviu falar em Rony Fon? Então eu disse, já ouvi, mas se você é capaz de reconhecê-lo, lógico, eu conheço o rosto dele, porque é o que nos identifica. Então, a grande meta de todo mundo é saber o rosto. Como era o rosto? Porque é um rosto totalmente deformado, que vocês podem ver aqui, que essa é uma réplica do Santo Sudário. Aquela imagem que está ali, aquela imagem é de um ícone que está no Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, no local onde, segundo a tradição, Moisés recebeu as indicações para subir no Monte Horebe. Eu fui até lá porque um grupo da Universidade de Duke começou a fazer o seguinte, uma comparação entre o rosto do crucificado e os ícones do Oriente, baseado num trabalho do FBI. O FBI fez um trabalho seguinte, eles pegavam um retrato falado e comparavam com as fotografias do arquivo. Né? E ele então, quando encontravam 14 pontos de convergência, era considerado autêntico. Então ele começou a fazer isso com o rosto do crucificado e os ícones. E esse ícone que está lá no Mosteiro de Santa Catarina tem mais de 200 pontos de convergência. É por isso que eu trouxe aqui essa imagem. Essa imagem é uma maravilha. Se vocês analisarem, vocês vão ver que ela é totalmente desarmônica. Aliás, o físico Maurício Gleiser disse que a harmonia do universo é devido à desarmonia. E esse é um exemplo clássico, porque o rosto é totalmente desarmônico, mas você olhando ele é harmônico, é maravilhoso. Exatamente. Né? Olha, essa réplica em tamanho... Em tamanho natural, né? Ela aqui está exposta à face frontal, porque esse pano, ele cobria o cadáver. Então, metade o indivíduo ficava deitado e passava por cima, né? Como tem uma dessas figuras aí que eu trouxe, um desses slides, e depois ele era amarrado e colocado no túmulo, né? E ali dá para ver bem, olha que coisa maravilhosa. E essas marcas que estão laterais são de um incêndio que houve em 1532 numa capela do rei de Savoia. E veja que coisa incrível, era uma caixa de prata, o incêndio fundiu a prata, ela caiu e furou e queimou o pano e preservou a imagem. É uma coisa incrível. Como é que pode ter acontecido milagre, tal coisa? Milagre, né? Em 1973, eu acho, o Vaticano liberou o sudário para estudos, sei lá, análises científicas, etc. E o criminologista suíço, que é o Max Frey, né, ele descobriu que o tecido possui vestígio de pólen de plantas. Estou falando tudo isso porque eu vi nesse programa de televisão, né? Num programa de canal fechado, aí, um Discovery desses da vida. E que o tecido possui vestígio de pólen de plantas que existiam na Palestina exatamente no início da era cristã. Agora, muitos desconfiam até hoje da autenticidade do Santo Sudário e eu não sei qual é o seu ponto de vista. Bem, quanto a esses pólens, realmente o professor Frey e mais também o professor Avino Andanin, da Faculdade de Botânica de Jerusalém, junto com esse grupo da Universidade de Duke, com quem estão essas lâminas, eles conseguiram 58 pólens. O pólen é o elemento sexuado da planta. Sim. Então, só que ele não vai muito longe além da planta, ele vai polinizar plantas que estão próximas. Então, o professor Frey teve essa autorização e ele, então, foi fazer o seguinte, ele foi procurar onde estavam essas árvores ou essas flores. Só na região de Jerusalém, 28 pólens. E ele, então, fez o trajeto por onde andou esse pano de acordo com os pólens que ele foi recolhendo. Tem um mapa aqui, eu até trouxe num dos slides, o mapa que ele sai de Jerusalém, vai para Edessa, olha aí, aqui tem alguns pólens, alguns desses pólens, e em seguida, ou no slide seguinte, você vê aqui o trajeto,
que ele sai ali de Jerusalém, vai para Edessa. Edessa é uma cidade muito importante, que está no Kurdistão turco, né? É uma região da Mesopotâmia, está junto do rio Eufrates. Dali atravessa toda a Anatólia, vai até Constantinopla, hoje Istambul. De lá vai a Chipre, porque quando os templários foram expulsos de São João d'Acre, eles foram para Chipre, que eles compraram a ilha de Chipre. E eu defendo, aliás, a doutora Bárbara Freire, que é do Arquivo Secreto do Vaticano, também defende a ideia que esse pano ficou em poder dos templários até 1350. Dali ele vai para a França, entra por Marseille, vai até Paris, de Paris vai a Troyes. Depois de Troyes vai a Chambéry, que é ao lado de Lyon, e finalmente a Turim. Ele está em Turim desde 1578. É uma coisa interessante, mas por que ele está em Turim? Porque na época graçava na Europa a peste bubônica ou a peste negra. E o bispo de Milão, que era Carlos Borromeu, depois São Carlos Borromeu, que está, aliás, na cripta do Duomo de Milão, ele fez uma promessa, que se passasse a epidemia, ele faria uma peregrinação a pé de Milão até Chambéry. Mas entre eles estão os Alpes. Ele era um homem de quase 80 anos naquela época, e então o arquiduque Emanuele Felisberto da Casa de Savoia disse: não, o senhor não vai poder passar, que vai acabar tendo um acidente, então eu vou levar até Turim. E antes disso, depois dessa promessa, a epidemia cessou. Então, como Turim estava no reino de Savoia, ele foi levado até Turim e ele fez a peregrinação de Milão a Turim, que são 120 quilômetros no plano. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Não, teve aquela história do teste de carbono 14, que contestou a autenticidade, dizendo que era da época medieval. E você tem um livro aí, chamado Santo Sudário Não é um Sudário. Aliás, eu lhe trouxe aqui, Obrigado. Porque eu ponho o Santo Sudário em letra maiúscula e o Sudário em minúsculo, porque Santo Sudário é um nome próprio e o não é um sudário, não é um lenço para enxugar o suor. E aqui tem o resumo de 15 anos das suas pesquisas, né? Inclusive eu explico tudo o que é o carbono 14 de uma maneira bem didática, né? O problema do carbono 14 é que nós todos os seres vivos são compostos por carbono. E o carbono tem três formas, uma clássica e dois isótopos. Isótopo é aquele que tem o mesmo número, mas um peso diferente. Entre eles, o carbono 14. E teve um americano que ganhou o Prêmio Nobel de 1960, Willard Leiber, que ele mostrou que em todos os seres vivos existe uma relação constante entre o carbono 12 e o carbono 14. Só que o carbono 14 entra nos indivíduos vivos e sai, de sorte a manter essa relação constante. Quando o indivíduo morre, ele não entra mais, ele só sai. Então essa relação vai se alterando e aí você faz o cálculo de há quanto tempo que ele morreu. É essa o grande segredo da medida do carbono 14. Quando a NASA organizou um grupo em 1978 para comemorar os 400 anos que ele estava lá, e teve pela primeira vez autorização para fazer um estudo científico desse pano. Eles ficaram 120 horas com esse pano, fizeram tudo o que era possível. E lá, na calada da noite, tiraram um pedacinho dele e fizeram a medida do carbono 14, que deu de 200 ao ano 1000. Só que o método da época não era o mais perfeito. Em segundo lugar, não havia uma autorização para fazer essa medida. Você sabe que para fazer um trabalho desse tem que haver um protocolo. E esse protocolo, depois de todos esses estudos, em 1988, o arcebispado de Turim autorizou a fazer isso, e então foi feito e deu aquele resultado, 1260, 1390. No entanto, eu até só como último dado, eu trouxe aqui os estudos recentes que mostram que esse pano foi contaminado naquele incêndio de 1532. E existe algodão no meio do linho, né? Além de outros detalhes que tornam aquela datação inválida. Mostre só como ele está hoje em dia, porque ele está limpinho e ele está num ambiente com argônio, que não tem oxigênio. Sim. E foi colocado uma substância química nele, de sorte, exatamente, de sorte que
todo mundo pergunta, não poderia fazer uma nova análise, mas agora houve esse prejuízo com essas substâncias químicas, né? Olha, eu sou de fato fascinado por esse assunto do sudário, fiquei quietinho, aprendendo muito mais com esse especialista, que é o Manuel Inácio Hollenberg, autor desse livro, Santo Sudário. Não é um sudário, que aqui está, e a quem eu agradeço muito a oportunidade que ele me deu de conhecer um pouco mais e passar para você também que está me assistindo agora. Muito obrigado de coração, volte sempre, isso é fascinante. Depois a gente conversa mais ainda.